Olá, queridos irmãos. Estou aqui hoje para deixar um pouquinho da palavra de Deus, uma profecia de um livro bastante temido, que é o Apocalipse. Eu já havia citado, falado algumas coisas no Instagram e muitas pessoas ficaram assim um pouco curiosas. Então, por isso, e porque eu orei a Deus e Deus me mostrou que eu deveria estar falando com vocês um pouco também sobre o Apocalipse, que não é um livro, para que a gente possa ter medo, mas é um livro, profético, é um livro de revelação. O nome mesmo significa revelação de Jesus Cristo. Então, lá no capítulo 1, Deus vai estar falando com João. João é o discípulo, um discípulo de Jesus, e ele que escreve esse livro do Apocalipse. E Jesus vai estar falando para ele assim, que esse é um livro de revelação aos santos, É um livro que é para ser lido nos últimos dias e que nós devemos nos aprofundar na palavra dele. Então você vai ver essa descrição aí no capítulo 1 de Apocalipse. Aí fala, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o tempo está próximo, a volta de Jesus está próxima, os acontecimentos irão ser rápidos, Então nós devemos nos aprofundar, estudarmos. Então não é um livro que é muito falado, Não é um tema muito exposto na internet, mas estou aqui para deixar, com vocês esse desejo de buscar mais a palavra de Deus, pois, sabemos que o tempo está próximo, como disse, e nós devemos nos aproximar de Jesus. Só para deixar claro, nós vamos pular aqui, vamos estudar o capítulo 3. Depois nós até podemos voltar um pouco, mas a palavra urgente para este dia é o capítulo 3. No capítulo 1 ainda você vai ver João descrevendo Jesus glorificado. Depois nós podemos até ler essa passagem que é muito bela. Mas a partir do capítulo 2, João vai começar a escrever para algumas igrejas. Aí vai escrever para 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e por último Laodiceia. Então, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essas igrejas com esses nomes, diferentes. Mas vamos falar hoje sobre a igreja de Laodiceia. Nós estudamos a Bíblia, mas nós também participamos, temos aí o apoio do método historicista. Então, nós cremos, que as profecias vão se cumprindo ao longo da história. Então, essas igrejas aqui, elas realmente são reais. Vocês podem pesquisar no Google. Vocês vão ver que a Laodiceia, hoje em dia, está em ruínas. Ela fica situada ali na Ásia Menor, perto de Éfeso. Mas foi uma cidade muito rica, era muito rica, abastada, fornecia lã, tinha águas termais também, então era uma cidade muito rica. Vocês podem até pesquisar e ver que é real. Então nós cremos o seguinte, essas igrejas são reais, foram construídas realmente, foram mensagens para essas igrejas naquele tempo presente, mas também elas são levadas ao movimento espiritual. Então, nós também podemos estar estudando muitos e muitos anos depois e ver o que Deus quer falar para a sua igreja atual. Então, nós cremos que estamos vivendo no período aqui de Laodiceia, por muitos motivos. Nós vamos fazer a leitura e vamos ver que é considerado como uma igreja morna. Então, nem é quente e nem é fria. É uma igreja apática, é uma igreja indiferente, que Deus não gosta, Ele não quer essa situação, mas é considerada a igreja que o período que estamos vivendo espiritualmente, profeticamente falando, certo? Então vamos fazer a leitura, para ficar mais fácil a compreensão. Capítulo 3, a partir do verso 14, fala o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio e nem quente.
Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você veja de fato e seja rico, e compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não seja evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E o último versículo, 21, fala: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, estamos vivendo nesse período da igreja profeticamente falando, certo? Se você voltar um pouco atrás, você vai ver que algumas igrejas, como Éfeso, era uma igreja vitoriosa. Esmirna era uma igreja que foi perseguida, então você pode pesquisar ali sobre a história da igreja, os primeiros cristãos. Então, no início ali, logo depois da ascensão de Jesus, era uma igreja vitoriosa, existiam muitos crentes, era uma igreja grande. Depois começou a vir a perseguição, então vai seguindo aí os períodos proféticos, de acordo com a história, de acordo com a Bíblia, tudo fundamentado, vai estar tudo certinho. E o período que estamos, agora é Laodiceia. Pronto. Deus fala aqui que somos cristãos nem quente e nem frio, somos mornos. Então, o que você faz com uma água morna? Não dá para você beber. Água morna serve para você fazer um chá no máximo, mas não é boa para você digerir, né? Então, dessa mesma forma, Deus está falando assim, ó, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não aguento essas coisas, né? Dizem que me amam da boca para fora, mas não fazem as minhas obras, não me seguem verdadeiramente. Então, é muito importante isso, a gente compreender. E fala assim, eu sou rico, estou bem de vida, sou abastado, eu tenho tudo. Então é uma igreja acomodada, é uma igreja apática, são pessoas assim indiferentes, que vê situações, que vê os irmãos perecendo, sem esperança, e fica ali, não, tá tudo bem, a minha vida tá tudo ok. Então não se importam com os outros, certo? Então é uma igreja apática, indiferente. E hoje é o que nós vemos bastante. As pessoas acomodadas, depois da pandemia, muitas pessoas saíram da igreja, né? Por vários motivos. Mas isso também é profético, né? Fala que iria ter uma sacudidura, viria uma peneira. Então, só iriam ficar os fiéis. Então, isso está acontecendo, isso é real. E essa igreja, Laodiceia, é a última igreja. Então, estamos no último período profético. Já passamos por várias etapas e também veremos, né, a sétima trombeta que irá soar. São temas, né, mais para frente, mas é muito importante, é algo pontual para os nossos dias. E ele fala assim, né, para comprar colírio. Então, Deus quer que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos enxergar o que está acontecendo. Muitas vezes vivemos em nosso mundinho de trabalho, de correria, faz isso, faz aquilo, não estamos nos atentando para a palavra de Deus, para estudar, para estar com o Senhor, para ajudar o próximo, para fazer boas obras, certo? Então, Deus está falando que quer nos dar o colírio espiritual, o Espírito Santo, para abrir os nossos olhos. E ele fala assim, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Então, quando um pai, uma mãe disciplina, corrige seu filho, ele faz isso porque ele ama, né? Ele quer ver seu filho nos caminhos certos, mas ele disciplina por amor, não é para dar medo. Então, Deus também está falando conosco, que Ele está nos disciplinando, Ele quer nos corrigir, Ele quer que a gente se arrependa por amor, né? Ele quer e Ele nos ama incondicionalmente. Então, e no verso 20 ele fala assim,
que está à porta, que está batendo no nosso coração. Então, quem ouvir a voz dele, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Abra o seu coração e deixe ele entrar. Ele fala que vai cear com você e você com ele. Então, na mesa, vocês vão estar na mesa. Na mesa tem cura, na mesa tem salvação, na mesa tem libertação. Então, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. E em todas as descrições das igrejas, no final você vai ver: ao vencedor dar-te-ei sentar-se comigo, ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida, não participar da segunda morte. Então, ao vencedor aqui, no capítulo 3, aqui na igreja de Laodiceia, ele fala que vai nos dar o direito de sentar-se com ele no seu trono. Então, nós sentaremos com o Senhor lá no céu, passaremos 1000 anos lá no céu. Depois viremos para essa terra, um novo céu, uma nova terra restauradas. Então, em toda a Bíblia, nessa parte aqui das igrejas, no final, você vai ver que ao vencedor, Jesus vai dar algo. Então, ao vencedor, por que ao vencedor? Porque vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações, e só o vencedor vai obter a vitória, né? Vai obter o reconhecimento, o galardão chamado. Então, essa mensagem é forte, é uma mensagem de repreensão para que a gente possa abrir nossos olhos, possam buscar as vestiduras de Cristo, né? A graça, as vestiduras brancas do Cordeiro, e que possamos nos arrepender das nossas más obras e queremos também fazer as boas obras. É isso que Deus quer. Arrependimento, confissão, sermos quentes de novo, né? Temos aquele fervor do Espírito Santo, não apáticos, indiferentes, não é isso que Deus quer. Ele está a ponto de vomitar, né, da sua boca. Então, pessoas assim. Então, que possamos ser diferentes e que possamos honrar o nome do nosso Deus. Amém? Então, teremos mais vídeos relacionados e vou deixar a descrição aqui de algumas igrejas para vocês verem também. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo.